Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos no nosso culto de quarta-feira, aprendendo e estudando um pouco mais sobre Neemias. Um livro muito interessante do Antigo Testamento, que tem nos ensinado várias coisas e durante esses dias nós temos aprendido muito com o Neemias. Semana passada, com o pastor Públio, vocês ouviram um pouco mais sobre o perfil do Neemias, a dependência de Deus, a humildade diante dos homens, uma visão estratégica de Neemias, planejamento e organização. Vimos também que Neemias, mesmo com toda a sua inteligência, competência e eficiência, ele vivia uma vida de dependência ao Senhor. E todas essas coisas, essas características que Neemias tem, provê da fé no Deus Altíssimo. Essa fé de Neemias que brota no coração e que faz ele entender todo esse tempo complexo que o povo está vivendo ali naquele contexto. O povo de Deus havia sido escravizado nesse período. Ele estava cativo por 70 anos nas mãos dos babilônicos. Então imagine o caos que está acontecendo ali. O cativeiro é ocorrido desde a época de Daniel, e permitido por Deus, pelo desvio do seu povo, por outros deuses e pela idolatria. E eles passaram esse tempo de correção, porque o Pai amoroso, como vai nos ensinar a carta aos Hebreus, ele corrige aqueles que o amam. E Deus estava cumprindo a sua palavra no seu povo e corrigindo eles. E mesmo assim, nesse tempo de caos, o Senhor teve bondade e misericórdia sobre eles e cuidou de cada um. E de tempos em tempos levantava homens para dar o alinhamento no povo. Levantaram homens da parte de Deus para esse povo, e é essa bondade do Pai amoroso. E Deus faz cumprir a sua palavra pela boca de uma pessoa que não tem nada a ver com o povo de Israel. Deus usa um imperador Ciro, que na realidade era aquele que oprimia o povo, a dar um decreto que muda a situação do povo naquele período. E vai passando de imperador por imperador, e as coisas vão acontecendo. Passou por Dário e por Artaxerxes, até que liberou o povo para voltar para sua casa. Sendo escravo, estando em terra estranha, você já se fez essa pergunta, se colocando no lugar desse povo aqui? Com tudo organizado, a sua vida é ok, eu já tenho minha casinha, eu já estou trabalhando ali na Babilônia, eu já estou aqui tranquilinho, estou na paz aqui. E aí do nada você recebe liberdade. Você já se fez essa pergunta, se você voltaria para a terra onde o Senhor quer que você esteja, ou você ficaria ali? E quando eu me deparei com o texto e pensando mais profundamente nessa história, que começa de um jeito brilhante, e Neemias vai terminar falando: Senhor, eu acho que eu falhei, mas tenha misericórdia de mim, porque no final das contas o povo se desviou de novo. Mas nesse momento, o povo que estava ali, com a sua vida cômoda, resolve voltar para casa. Resolvem voltar para a terra onde o Senhor a tinha prometido para aquele povo. Mas muitos desses também se acomodaram ali na terra, e não deixaram para trás. Porque eles já tinham se envolvido na cultura, já tinham se envolvido com pessoas, casado, enfim. E por muitas vezes Deus falava para o seu povo não se misturar com os outros povos, porque Ele sabia do coração daqueles que Ele dizia que era o povo dele. Neemias não. Neemias foi um cara diferente. Neemias não foi uma pessoa acomodada. Ele não se acovardou nesse tempo de dificuldade. Neemias não se conformou com as coisas do mundo, nem com a situação de seus pais, do seu país destruído. O símbolo do povo de Deus era aquela terra ali. Era o símbolo da manifestação de Deus
e estava tudo à ruína. Neemias não se conformou e agiu. Passou o tempo de choro e de lamento e falou: agora é a hora de colocar a mão na massa. Neemias sai de um lado para o outro e vai até o problema. Entende que era tempo de agir. Se a gente olha para o mapa, Neemias estava ali, aonde é o Irã, Iraque, e ele vai para Jerusalém. Então imagina naquele tempo ali, de que não tinha avião, não tinha nada, Neemias colocou os guardas reais e foi. Porque ele entendeu que era tempo de agir. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo podendo fazer como muitos de nós, não, hoje não. Não, eu vou colocar todas essas dificuldades na frente e vou deixar para fazer aquilo que o Senhor tem me falado em outro momento. Neemias não. E Neemias tem nos ensinado o quanto é importante seguir a vontade do Senhor. E às vezes seguir a vontade do Senhor é se levantar no meio da tempestade e agir, meu irmão. Muitas vezes, seguir a vontade do Senhor é sair da nossa zona de conforto e de fato colocar a mão no arado. Porque é isso que Deus espera do seu povo. É isso que Deus espera dos seus discípulos. Neemias orou, Neemias chorou, mas agiu. E muitas vezes, diante do trabalho para o Senhor, nós oramos, choramos, mas não agimos. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre essa questão, sobre o trabalho para o Senhor. O quanto Neemias abriu mão de tudo para trabalhar para o Senhor, porque era isso que importava para Neemias. Abram suas Bíblias em Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao 20, é a nossa leitura de hoje. Neemias 2, de 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20, vai dizer o seguinte: assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizavam o trabalho. Mas então, eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém estava em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então, lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e eu lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gérsen, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi:
o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque a Sua palavra fala aos nossos corações. A Tua palavra transforma as nossas vidas. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio de nos reconectar com o Pai e assim podemos desfrutar dessa bênção, dessa Sua palavra revelada através do Espírito Santo para as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus erros e as minhas incapacidades, mas eu sei que não são pelos meus argumentos, mas é o Senhor que fala aos nossos corações, porque é o Teu Espírito que nos convence daquilo que estamos fazendo de errado, é o Teu Espírito que nos molda conforme o Teu caráter, Jesus. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês essa noite 4 pontos em relação a esse texto, sobre essa ideia do trabalho para o Senhor. E algo muito interessante que salta os olhos logo no início do texto, e é o nosso primeiro ponto. Não tenho tempo para outras coisas. No serviço do meu rei, no serviço do Senhor, eu não tenho tempo para outras coisas. Neemias chega e reconhece o lugar, e observa tudo. Com qual finalidade? Porque muitas vezes, no trabalho do Senhor, nós vamos observando as coisas que estão acontecendo na igreja, mas na realidade a gente não está preocupado com a solução, a gente está preocupado com o que nós vamos reclamar. E Neemias nos ensina algo muito interessante, porque ele vai lá e olha tudo, vê o povo, vai inspecionando, olha o que queimou, olha a muralha caída, tudo destruído, a cidade em ruínas. E ele vai lá para quê? Para desdenhar ou desprezar do povo ali? Para apontar culpados daquela situação? Para fazer alguma fofoca em outro lugar? Ou para colaborar com o trabalho? Neemias nos chama a atenção, o texto nos chama a atenção e nos faz pensar muito sobre isso. O porquê será eu tenho observado as coisas no reino de Deus? Eu tenho de fato observado tudo para levantar as mangas e meter a mão no trabalho e colaborar para o trabalho do Senhor e colaborar na expansão do reino de Deus? Ou eu tenho observado todas as coisas para achar fragilidades humanas e falar, olá, eu falei que tinha alguma coisa de errado ali. Como que eu e você nos apresentamos ao trabalho ao Senhor? Como nós vemos aqui para o culto, aos domingos, às quartas, às terças-feiras, à segunda? Por qual propósito eu estou aqui, se não para colaborar no trabalho do Senhor? Neemias chega a Jerusalém, e ele já tinha escutado dos seus amigos, se a gente se lembrar do início do livro, ele já tinha escutado os relatos, ele já tinha colhido as informações do que estava acontecendo ali, ele já tinha noção da dificuldade do povo, ele já sabia que o negócio estava feio lá, mas ele tinha um único objetivo a fazer essa viagem: estar disponível para a obra de Deus. Nós precisamos sempre ter isso no nosso coração, essa disponibilidade à obra do Senhor. Nós acabamos de ter no nosso domingo, um culto missionário, e ouvir o Gilmar falando, e pensando, e no domingo de manhã nós tivemos a assembleia, onde nós aprovamos e enviamos a Natália para o campo missionário, e nós observamos todos esses números. Meu irmão, se você não fica chocado, eu acho que precisa rever algumas coisas no que você acha o que é evangelho. Porque todos esses números me chocam. Eu falo, Senhor, as igrejas crescem, mas o teu evangelho não cresce. Como essas pessoas não ouviram? Como essas pessoas não foram alcançadas? E pessoas que estão do nosso lado. No sábado passado, de manhã, nós fomos numa ação missionária junto à PIB Monte Belo, ali em Itaquá. E nós entramos numa ocupação, meus irmãos. Situação precária ao extremo.
mulheres sozinhas, mães solteiras, mães que os maridos abandonou com 7 filhos. Uma menina com um feto morto dentro dela e não ter lugar para fazer a cirurgia, os médicos dando remédio. Situações extremas. E aonde está o povo de Deus para levar o evangelho? Aonde está o povo de Deus para ser a solução, como Neemias foi? Porque pensa, para esse povo, a cidade era muito preciosa. A cidade era o lugar da habitação de Deus, onde os templos foram construídos, onde o Senhor prometeu a terra a Abraão. Tinha todo um contexto, toda uma simbologia ali, e estava tudo destruído. E quando a gente vai para essas nossas realidades, na nossa sociedade atual, são vários contextos destruídos. E o que nós estamos fazendo? Nós somos as vozes que se levantam com a justiça de Deus, ou nós somos as vozes que se levantam? Ah lá, mais um. Nossa, isso daí é por causa disso e daquilo. Olha lá, está assim porque não quer trabalhar. Está assim sem nem saber as histórias das pessoas. Neemias poderia ser esse, que vem e chega de uma situação tranquila no palácio, comendo da comida do rei, na paz. Ele podia chegar lá e falar: aí ó, seus idólatras, vocês se relacionaram com outro povo, e aí o que aconteceu? A culpa é de vocês. Mas não, ele se preocupa em trabalhar para o Senhor. E quando nossa visão, nosso coração está fixo nisso, no trabalho para o Senhor, não importa qual seja a situação, a reclamação para. A murmuração e a vida do crente não combina. Nós somos chamados para fazer essa boa obra do Senhor. E não dá para sair reclamando de tudo, meu irmão. Neemias sabia do desafio, sabia que era grande, mas conhecia o Deus a quem servia. Nós precisamos ter essa certeza nos nossos dias atuais. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que você serve? E é por isso que nós vamos continuar insistindo na evangelização, e é por isso que nós vamos continuar insistindo em pregar a palavra fielmente, e é por isso que nós vamos insistir na expansão do reino de Deus, porque nós sabemos em quem nós servimos, nós sabemos o nosso Deus, e por isso prosseguimos. E Neemias tinha essa convicção de fé. Neemias poderia se abalar, sim, chorou, mas chegou o tempo de agir, e a sua fé não dá espaço para murmuração, não abre espaço para reclamação, não abre espaço para colocar a culpa em alguém, não abre espaço para colocar a culpa em uma situação, mas não, abre espaço para servir e agir. Neemias não saiu falando, difamando ou murmurando. Neemias analisou ali, ele agiu com sabedoria, porque às vezes também não dá para a gente pular no problema de cabeça sem nem saber o que está acontecendo. Neemias nos ensina isso. É importante olhar as situações, é importante entender o que está acontecendo, mas sem tomar nenhum ponto de julgamento antes de saber o que aconteceu, antes de entender o que está acontecendo. E Neemias faz toda essa análise, entende todas as dificuldades, as necessidades, observa tudo e sabe que o trabalho vai ser árduo. Ele sabe que vai ser difícil. Mas, meus irmãos, por mais que nós olhamos para a nossa sociedade atual e entendemos as dificuldades do trabalho, entendemos que vai ser difícil, mas temos que nos lembrar sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se de fato nós temos isso no nosso coração, não importa a dificuldade, porque o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o único Deus, o Deus verdadeiro é com você, então não tem o que temer, porque afinal nós sabemos a quem servimos, nós sabemos quem cuida de nós sabemos de quem nos sustenta com a sua boa mão. E Neemias
entende isso, entende essa importância de agir e chama o povo para uma reunião. E convoca todo mundo e fala, vamos trabalhar. Neemias só tinha isso na cabeça, o tempo para o trabalho. Eu não tenho tempo para perder com fofoca, com murmuração, com reclamação, com, ai, olha o tamanho da dificuldade, ai, olha o que está acontecendo, eu não tenho tempo para isso. Neemias tinha o propósito claro na sua cabeça, que só tinha tempo para o trabalho. O trabalho do Senhor é prioridade, é essencial e é suficiente para a nossa sociedade. É isso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa de um outro presidente, de um outro prefeito, de outros vereadores. Não, a sociedade precisa de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Gastamos tempo e energia levantando tantas bandeiras, e quando realmente somos convocados ao trabalho, não, eu sou o irmão que vai ficar aqui tranquilinho. Não, vai lá, eu não vou não. E agora nesse tempo atual, muitos irmãos falam assim, não, eu mando o Pix. Meu irmão, o Senhor não está preocupado com o seu dinheiro, mas sim com a sua mão no trabalho para o Senhor. E é isso que a sociedade precisa, e é isso que Neemias nos ensina. Qual tem sido a sua atitude diante dessas notícias, diante de todos esses acontecimentos, de todas as dificuldades, de todos os desafios? Porque a vida não vai ser fácil, vai ter mesmo todos esses desafios. Vai ter todas as dificuldades, o dia ruim vai bater. Tanto na igreja ou quanto na sociedade. Tudo isso vai acontecer com o povo. E como agimos diante de tudo isso? E como agimos quando sabemos que a dificuldade do nosso irmão, do pecado de um irmão, da deficiência de um irmão, como nós agimos diante de tudo isso? Será que de fato entendemos o nosso papel no serviço do Rei? Será que entendemos o nosso papel da construção, do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra? Afinal, vocês são embaixadores desse reino. E o embaixador é aquele que representa o seu país, o seu governo em outro lugar. É isso que representamos. Há muita coisa a se fazer. Há muito trabalho. Às vezes você para e pensa assim, não, a igreja já faz muita coisa, já tem muita gente fazendo, eu acho que não tem espaço para mim, eu acho que outro irmão vai fazer melhor. Mas o Senhor tem chamado eu e você para a obra. O Senhor tem chamado você com os seus talentos. O Senhor tem dado dons a você, te capacitado através do poder do Espírito Santo para fazer a boa obra e o bom serviço a Ele, para a honra e glória dEle. E há muita coisa para se fazer, desde o tempo de Jesus Cristo aqui na terra. E Ele mesmo declara, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aonde nós nos encontramos no meio dessa história? Será que estamos com a mão no arado? Será que estamos servindo ao Senhor ou não? Ou somos esses que se acomodam com o que temos e não nos importamos com a expansão do reino de Deus? Não é hora de apontar dedos. É isso que Neemias nos mostra aqui. Não é hora de apontar dedos, é hora de abrir os braços, abraçar e acolher. É hora de trabalhar para o Senhor. Chega, meu irmão. O Evangelho não é só viver uma vida religiosa de cultos e atividades. Isso é uma vida de ativismo. Não é isso que o Senhor espera de nós. Mas Ele espera que a fé que brota nos nossos corações frutifique. E para isso é necessário trabalhar. Para isso é necessário colocar a mão no arado. E o segundo ponto que eu quero refletir essa noite, com essa ideia do trabalho para o Senhor, eu frutifico
e eu sou útil na obra do Senhor. Só faz parte da solução quem está no meio do problema. Se não participar da luta, não tem o direito dos louros da vitória. Muitas vezes nós não queremos entrar no problema, mas quando se resolve, não, eu estava lá, estava nada, estava fugindo. Porque muitas vezes as nossas conversas com os nossos irmãos param no tudo bem. Você está bem? Estou bem. Então tá bom, Deus abençoe. Por quê? Porque nós temos medo de entender o problema, a real, que está ali no coração do meu irmão. Porque nós temos medo de estreitar os nossos laços. E aqueles que servem na obra, no trabalho do Senhor, entende que precisa ser útil. E o Senhor nos chama para essa vida de relacionamento. Neemias não estava na miséria. Neemias não estava ali obrigado, porque alguém obrigou ele a fazer algo. Neemias não passava por um momento difícil. Neemias estava bem, e em honra a Deus, largou tudo para fazer a sua obra. Ser útil é, se preciso for, abandonar tudo para servir a Deus, para fazer a obra do Senhor. Precisamos entender essa ideia de pega a minha cruz e siga-me, pega a sua cruz e siga-me. Carrego tudo e vou seguir ao Senhor. Deus não nos chama para sermos apenas telespectadores. Deus nos chama para participar da obra dEle. Deus nos chama para fazer parte disso tudo. Deus não nos chama só para assistir a história e torcer para que o mocinho resgate a donzela da novela. Não. Deus nos chamou, nos escolheu e nos incumbiu, nos designou para que dessemos fruto e que os nossos frutos permaneçam. E dar esses frutos no trabalho é realmente glorificar a Deus. Quando nós glorificamos a Deus? Quando nós entendemos o Evangelho? Quando nós entendemos essa fé que brota no nosso coração? Quando a nossa fé dá frutos. Nada mais e nada menos. Quando a nossa fé frutifica. Não estou falando que você vai ser salvo por conta das suas obras, não. Mas a fé em Deus gera obras. E gera esse coração que está disposto ao serviço. A seara é branda. A seara é grande. E cada dia mais tem faltado obreiros. Nós vamos ficar parados colocando a culpa em alguém? Nós só vamos ficar observando e reclamando disso? Ou nós vamos ser aqueles que frutificam no meio do trabalho do Senhor? Após observar tudo que estava acontecendo ali, Neemias encontrou muito o que fazer. Foi lá e fez, não ficou reclamando. Quem quer bem feito, quem quer que as coisas aconteçam, tem que botar a mão para fazer. Eu tenho uma máxima comigo, meus irmãos, que quando eu vejo algum problema, é porque o Senhor está me apontando esse problema e Ele quer que eu resolva, e não que eu reclame. Então, se está vendo alguma coisa de estranho, nossa, vou perguntar ali, será que está precisando da minha ajuda? Será que esse ministério não está acontecendo assim, assim, assado? Eu vou conversar, eu vou somar. Eu não vou reclamar, eu vou ali somar no trabalho do Senhor. É isso, uma vida que frutifica. Aquele que soma no trabalho do Senhor frutifica. O terceiro ponto é que Neemias valoriza as coisas do Pai. Neemias reconhecia que estar no palácio, ter a confiança do rei, ter acesso às comidas, aos manjares do rei, não era a bênção principal de Deus para a sua vida, mas um meio, um caminho, uma ferramenta a ser utilizada para um fim maior, muito maior, que era ali
a reconstrução da identidade do povo de Deus. Neemias e Esdras, na Bíblia hebraica, são textos juntos, não são separados igual na nossa Bíblia. E porque eles têm essa relação, de que está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Alguns historiadores vão dizer que até foi Esdras que escreveu Neemias, em alguns pontos. Mas toda essa história está acontecendo, tudo está acontecendo, tudo tinha um plano maior. O porquê que Neemias tinha que ter esse acesso? Nada na mão do Senhor é em vão. Nenhuma porta aberta na mão do Senhor é em vão. Nenhum braço que estende em amor ao próximo é em vão para o Senhor. Não é em vão, meu irmão. Porque muitas vezes nós estamos aonde estamos, e não para parar e ficar ali, mas para ser um meio aonde Deus quer agir de uma maneira sobrenatural. Esteja sensível como Neemias estava. A boa mão do Senhor começará a agir em sua vida e em minha vida, quando nós estivermos dispostos a fazer a obra do reino de Deus, quando nós estivermos dispostos a valorizar uma vida com Deus, a valorizar uma vida de leitura da palavra, a valorizar uma vida de oração, a valorizar uma vida que coloca a mão para fazer, a valorizar essas coisas, de fazer para o reino de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, mas eu preciso descansar. Está tudo bem, você precisa descansar. Mas que a sua prioridade não seja o descanso, mas sim a obra do Senhor. Valorize as coisas do Pai, valorize aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Às vezes para os nossos olhos humanos é coisa pequena, mas não é, porque o Senhor sempre tem um plano maior. Valorize a obra do Senhor, valorize essas coisas que Deus tem te dado para fazer. Não se contente, não se conforme, não se engane com as coisas desse mundo, não se engane com o seu poder aquisitivo, com os seus diplomas, porque Neemias nos deixa claro isso não é nada. E Paulo vai dizer que considera todas essas coisas como esterco, como lixo, porque para mim isso nada importa. Porque esses entendem a realidade do reino de Deus, entendem e valorizam essas coisas de Deus. Neemias tinha as regalias e benefícios do mundo, mas sabia que Deus preparava para ele algo maior. Quem prova verdadeiramente das coisas de Deus, sabe que é incomparável, e não se esquece e não troca por nada. Aqueles que experimentam de fato essa boa obra do Senhor, não troca por nada. Não tem dinheiro, não tem nada que vai me dobrar, porque eu experimentei um verdadeiro relacionamento com o Pai, e ali eu permaneço e persevero, porque é essas coisas que eu valorizo. Neemias tinha uma intimidade com Deus, o culto, o ministério levava a sério aquilo que ele fazia. E isso dava um prazer enorme para Neemias. E o quanto nós aprendemos com esse copeiro, que vivia no império, de valorizar as coisas do reino de Deus, de valorizar o plano de Deus para nós. E o quarto ponto e último, é essa ideia de que quem trabalha para o Senhor está mais perto de Deus. Aqueles que se acomodam aonde estão, vai ficando cada vez mais distante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas vão ficando automático para a gente. Tipo assim, não, eu vou fazer isso daqui no automático. Não, eu já faço isso há 10, 15, 20, 30 anos. Essas coisas vão acontecendo. E aí eu não vou colocando mais a mão no trabalho. E aí eu vou ficando mais longe de Deus, minha fé vai murchando, eu vou esfriando. Mas aqueles que estão ali com a mão no arado, sempre está mais perto de Deus, porque entendem que não são capazes de fazer a obra. E por isso, precisam orar mais, precisam buscar mais, precisam jejuar, precisam ter tempo com Deus.
Fazer a obra não é fazer por si só, mas é para experimentar esse relacionamento profundo com Deus. A obra do Senhor não traz benefício para quem não conhece a Deus. Fazer a obra por fazer, sem entender para quem nós estamos fazendo, só vai trazer desgaste para a sua vida. Mas quando nós entendemos que tudo isso é para Deus, encontramos prazer no seu serviço, encontramos prazer na sua obra. E nós podemos entender um pouco mais essa ideia de trabalho, desse benefício da obra de Deus, só para aqueles que entendem quem é Deus. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo e olhamos para o filho mais velho, que sempre estava do lado do pai, o tempo inteiro do lado do pai, mas não entende a ideia da reconciliação, e fica triste, não se alegra com a volta do seu irmão perdido, não se vê filho, e se vê apenas como um servo qualquer. Quantas vezes nós estamos do lado do Pai e não entendemos essa realidade de estar perto? Porque Jesus sempre está nos seguindo, como o Felipe disse. O amor dele sempre está nos perseguindo. E quanto mais estamos trabalhando, envolvidos com ele, sentimos e vivenciamos a realidade desse amor. Investir tempo no reino de Deus, no reino dos céus, para o mundo é tempo à toa. Quantos de nossos amigos que estão aí fora falam: nossa, você vai hoje de novo para a igreja? Nossa, mas todo domingo? Nossa, mas, cara, o que você vai fazer? Você vai sair daqui de São Paulo para ir numa cidade lá no interior de Minas, 30 horas de viagem no ônibus, para que você vai fazer isso? Porque para o mundo é sempre tempo perdido servir a Deus. Porém, nós não gastamos o tempo à toa, porque nós entendemos o verdadeiro propósito do reino de Deus, nós entendemos esse serviço, nós entendemos essa ideia de estar mais perto de Deus, e aí entendemos que a nossa vida é útil e com sentido, que todas essas coisas nos traz paz e a verdadeira realização. Quem trabalha para Deus, trabalha para a eternidade, e quando nós estamos mais perto de Deus, nós reconhecemos essas coisas, nós reconhecemos que o nosso trabalho com o Pai, ao lado do Pai, e que o Pai trabalha também no meio desse trabalho, e que Deus abençoa todos nós através disso. Deus abençoa todos os seus filhos, que trabalham na obra dEle. Meu irmão, o Evangelho de Jesus não é só aceitar a Jesus e parei por aqui. Não. Antes de Jesus se ascender aos céus, ele nos deixa algo muito importante. Essa importância do trabalho. E Jesus deixa claro ali: ide ao mundo, fazei discípulos, ensinando. Nós precisamos ensinar sobre a palavra de Deus. E nós só vamos entender essa realidade quando estamos trabalhando e mais perto de Deus. Porque o id ali não é só ir, mas é essa ideia de ensinar. Quando nós vamos para o texto original, o verbo ali de sustentação daquela frase, essa ideia de ensinar, de fazer discípulos. E é isso que Jesus espera de nós. Mas muitas vezes, nós que trabalhamos ou estamos dispostos a trabalhar para Deus, encontramos vários problemas durante a obra. Porque nós temos que ter certeza quando nós
certeza de 3 coisas de quando nós nos colocamos à disposição. Quando de fato nós falamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E a primeira coisa que a gente precisa ter clara, o inimigo irá se levantar contra a nossa vida. Porque afinal ele não se alegra com aqueles que vão trabalhar. Ele se alegra com aqueles que estão em cima do muro. Deixa ele ali, enquanto está ali, está do meu lado. O inimigo vai se levantar contra você e contra a sua casa e contra as suas coisas. Mas a segunda coisa que nós temos que ter em mente é que Deus estará sempre com você, te dando força e vitória. Maior é o que está em nós do que está no mundo. E a terceira coisa é que as adversidades da fé se levantam para se opor e para desanimar e para nos distrair. Mas sempre quando nós passarmos por isso, nós temos que se lembrar dessa segunda coisa que a gente acabou de falar, desse segundo ponto. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Mas no fundo, para todos nós que cremos na vitória que há em Cristo Jesus, cremos que o inimigo sempre se levantará diante da execução da obra de Deus, pela vida de qualquer servo, se levantará para ver e nos atrapalhar. Mas Deus se levantará para nos dar vitória, porque nós somos servos dele. O povo de Deus e a igreja de Cristo sempre vence, porque o inimigo já perdeu. Não temos que nos preocupar tanto com ele. Às vezes nós damos tanta bola para Satanás, que ele nem merece toda essa bola, meu irmão. Joga ele de lado e segue a vida, porque Cristo nos deu a vitória. E é por isso que nós temos essa alegria e prazer no serviço do Senhor. E Neemias deixa claro nesses textos que ele estava disposto a trabalhar. E eu sei que o tempo já está bem em cima, mas durante essa reflexão, eu vim de uma igreja mais tradicional, a PIB São Miguel, e lá a gente cantava muito um hino do cantor cristão, e eu queria até arriscar a cantar com os irmãos. Eu não sei se a Érica sabe esse hino, o 410 do cantor cristão. Você sabe, Érica? Felicidade no serviço. Alguém conhece? Para me ajudar? Ixi, olha lá, hein? Cadê os irmãos raiz? Como começa? Vamos lá, vou começar. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei,
minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Meus irmãos, que essa seja a nossa canção todos os dias, porque no serviço do nosso rei, nós somos felizes. E todo crente é um soldado, todo crente é um sacerdote, todo um crente é trabalhador. Tem o posto a mão do arado, não pode olhar para trás. E o trabalho no Senhor jamais será em vão. Neemias trabalhou e entrou para a história. Os inimigos, os preguiçosos, os murmuradores, os críticos ficaram à distância. Não somam com o trabalho e não desfrutam e nem desfrutarão das bênçãos do Senhor. Que nós possamos ser esses que coloca a mão no arado. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado a trabalhar, a colocar a mão na Tua obra, porque é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor tem nos comissionado, é para isso que o Senhor tem nos tornado cada vez mais maduros, para ser de fato o embaixador do Rei aqui na Tua terra, para ser aqueles que proclamam a mensagem da salvação, para ser aqueles que proclamam a mensagem que traz vida, a mensagem que de fato muda as histórias, porque é a mensagem que traz salvação. Jesus, tira de nós, Pai, toda a preguiça, tira de nós, Deus, todo o desânimo, Pai, porque muitas vezes falaram coisas para a gente e a gente fica desanimado, faz parte da nossa humanidade, mas que o Senhor possa tirar isso do nosso coração e que nós possamos olhar sempre para o Senhor, entendendo que as críticas vão vir, que às vezes as palavras vão vir dos nossos melhores amigos, mas nós entendemos que a boa obra é para o Senhor e por isso continuamos. Jesus, nos dá um coração disposto a Te servir todos os dias. Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado por esse tempo de adoração, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui com as portas abertas, falando do Teu Evangelho. Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, o nosso resto de semana, que o Senhor possa cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos trabalhos, que o Senhor possa nos levar em paz para as nossas casas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Senhor, meus irmãos.